Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Eu espero que sim. Muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Você que está nos visitando, que honra! Seja bem-vindo. Você que já nos visita, já é da casa, bem-vindo ao seu canal, ao nosso canal, canal Colégio do Discípulo, onde todos nós somos alunos. E por falar em aluno, eu quero cumprimentar você, aluno, você, professor, com a gloriosa paz de Jesus Cristo. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o like aí, ativa o sininho das notificações, tá bom? Ajude a compartilhar essa mensagem, coloque no grupo da sua igreja, manda para os amigos, manda para todo mundo, tá bom? Comente aqui com a gente, dê suas sugestões, suas críticas. O assunto que nós vamos falar hoje, que é um dos melhores assuntos, é onde a gente compartilha o nosso conhecimento mútuo. É a maior escola teológica que nós temos, a Escola Bíblica Dominical. Saudosa Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2023 com a revista dos adultos, que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, tá? Essa lição, que é a lição de número 7, que na maioria das igrejas vai ser passada no dia 12 de novembro de 2023, tá? E você com antecedência está tendo acesso a ela aqui junto com a gente, tá bom? Ela tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários, tá bom? Então fique com a gente e junto nós vamos ser, como sempre, edificados pela Palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 14 na parte B e também o versículo 15, Paulo faz duas perguntas. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É uma dupla responsabilidade. Precisa-se de pessoas para ir, mas a igreja precisa enviar. A igreja tem essa responsabilidade. Para falar dessa lição, assim como nas outras, esse livro também tem nos ajudado. Na outra lição eu apresentei o livro A Pergunta da Igreja, Missões, Como Ouvirão, do pastor missionário Rivaldo José. Hoje eu quero lhe apresentar esse livro, A Igreja Local e Missões. Essa é a 6ª edição ampliada e revisada do pastor Edson Queiroz. Pastor Edson Queiroz, que é pastor sênior da Primeira Igreja Batista em Santo André. E é também fundador e presidente do Ministério Atos 1:8 em ação, mobilizando igrejas para o cumprimento da grande comissão. Eu estou colhendo pérolas também deste livro, tá? E eu vou hoje aqui usar algumas dessas pérolas desse livro, tá bom? Bom, igreja no grego, você sabe, é eclésia, que significa chamados para fora. Então, nós estamos vendo desde a primeira lição que alcançar os povos é a maior responsabilidade da igreja. Daí a importância de enviar missionários. Porém, não é somente enviar, é cuidar, é manter, é sustentar os missionários, tá? Para isso nós temos nessa lição como texto áureo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática diz que é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários, tá bom? Lá na descrição, talvez você já saiba,
Se sabe, vou reforçar. Se não sabe, vou te dar essa notícia. Na descrição tem nossas redes sociais, assim como também esboço da lição, dinâmicas, subsídios, tá? Tem um link lá muito bom que você encontra tudo isso, encontra cartaz, encontra chamada, encontra certificados para a sua escola bíblica dominical, tá? E também as nossas redes sociais, tá? Tem um link da página no Facebook e tem um link do Instagram, tá? O Facebook Colégio do Discípulo e o Instagram Manual da EBD. E também tem um link do nosso grupo no WhatsApp, Manual da EBD, onde nós colocamos muito material para a Escola Bíblica Dominical. Faça parte desse grupo, é muito bom. E no WhatsApp, no Instagram e também no Facebook nós colocamos a leitura diária, tá? Aluno e professor, faça uso da leitura diária, tá? São pérolas preciosas para a sua lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 ao 14. A introdução nos chama a atenção para uma das maiores atribuições da igreja, que é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais rápido possível do planejado. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e a sua família, tá bom? O tópico 1 vai tratar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. E ela tem 3 subtópicos. O subtópico 1 fala da responsabilidade da igreja. O subtópico 2, o sistema de apoio e a obra da fé. E o subtópico 3, o objetivo de missões. O missionário é um agente da igreja local, formado, enviado, financiado e sustentado pela igreja local. Então, a igreja deve se conscientizar biblicamente sobre isso. A igreja sustenta o missionário com 2 pilares essenciais, e nós falamos disso. É o pilar da oração e do sustento financeiro. Como um soldado de sua base militar, o missionário precisa ser suprido, sustentado pela sua igreja. Então, como um agente formado e enviado pela igreja, o missionário é responsabilidade da igreja, tá bom? E por isso também é muito importante frisar que um missionário ele precisa estar ligado a uma igreja. Por exemplo, nós vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 15, eu vou citar muito Filipenses nessa lição, que diz assim: "E bem sabeis vós, ó Filipense, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente." Tá? Então Paulo ele tinha uma relação com as igrejas que ele plantava, ele era ligado às igrejas. Tá? Um missionário que não tem igreja é um soldado sem base. E igreja que não sustenta o missionário é a única base que abandona o soldado. Então é necessário que haja isso. A igreja apoia, mantém, ajuda seus missionários e sua família em tudo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E eu já quero citar aqui o autor Edson Queiroz. Ele diz no livro que a igreja, em conjunto com a agência missionária, deve estabelecer o salário e os benefícios que serão concedidos ao missionário, como previdência social, plano de assistência médica, fundo de garantia por tempo de serviço e moradia, além da escola para os filhos. Devem também suprir os recursos ministeriais que facilitam o trabalho do missionário. Isso inclui veículo, materiais de discipulado, bíblias e etc. O missionário ele também precisa prestar satisfação à sua igreja, como Paulo faz a Tiago, o pastor da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, Atos 2,19,
Diz assim: e levando os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então ele deu um relatório da obra missionária que ele estava fazendo, tá? Então deve ser montado um forte sistema de apoio aos missionários. É triste ver igrejas que enviam missionário e não dão devido apoio. Quando a igreja cuida dos missionários, ela cuida das almas. Por quê? Porque a igreja que preserva seus missionários, ela dá condição ao missionário de cuidar melhor das almas, que é o objetivo maior das missões. Então, com a ação do Espírito Santo, o apoio financeiro, a contribuição da igreja e planejamento, maior será o resultado das missões. O tópico 2 fala sobre o cuidado integral dos missionários. O subtópico 1 fala do cuidado integral e o subtópico 2 fala de uma agenda quanto à volta do missionário. O cuidado com o missionário deve ser integral e não parcial. E aí a gente cita mais uma parte do livro, A Igreja Local e Missões, onde o pastor Edson Queiroz cita que uma igreja, quando ela decide cuidar de um missionário, então ela deve assumir a responsabilidade integral por ele. Observe que a igreja doou a Paulo 2 vezes o suficiente para suprir-lhe as necessidades, para que o missionário possa estar bem no campo, despreocupado com relação às coisas materiais. A igreja deve cumprir seu papel e suprir suas necessidades, a fim de que ele se dedique livremente ao ministério. Tá bom? Então, em toda a esfera da vida, não só na parte financeira, a igreja deve cuidar da parte espiritual, intelectual, o preparo teológico, o preparo transcultural, um preparo linguístico, o preparo psicológico e etc. Tá? A igreja de Filipos é um grande exemplo de uma igreja que mantém, que se preocupa, que ajuda o missionário, tá? Que está no campo, como eles contribuíram com o ministério missionário de Paulo. Filipenses 4,18, Paulo diz assim: mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Então Paulo ele faz questão de suprir que ele não tem necessidade de nada, que ele está cheio, que ele está bem ajudado pela igreja que o manteve, tá bom? Então não é só orar que é o principal, tá bom? Ah, Senhor, envia ajuda ao missionário, tá? Você, muitas das vezes, é a resposta de oração para muita coisa que você ora. Então, não é somente sustentar com o pilar da oração, não é uma ajuda somente, é um cuidado integral, é um cuidado exclusivo, tá? Inclusive no seu retorno. O comentarista da nossa lição, o pastor Wagner Gabi, ele cita o fato de as igrejas receberem tão bem os apóstolos, de maneira honrada, tá? E alegre. Ele cita, por exemplo, em Atos 20, do versículo 1 ao 6, quando Paulo sai para a Macedônia, vai para a Grécia, e a Bíblia diz que ele passa ali 3 meses e depois ele volta para a Macedônia, como ele é acompanhado e esperado pela igreja, tá? Então hoje, principalmente, com toda a tecnologia que temos ao nosso alcance, a igreja deve organizar uma agenda para o retorno desses missionários, para férias, para um lazer com a sua família, para um período de descanso, para que o missionário possa cuidar das coisas pessoais, possa visitar os parentes que ele deixou para trás aqui, que ele possa sair com a família, que ele possa ir com a sua família em consulta médica, que ele possa voltar para o campo ainda melhor do que quando ele foi. Que bênção! O tópico 3 vai nos falar sobre maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Maneiras essas que são o subtópico 1, comunicar as necessidades. Subtópico 2, doar para suprir as necessidades. E subtópico 3, orar e jejuar pela causa. Em missões também é válido e muito importante o princípio bíblico
que Paulo fala aos Romanos capítulo 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. A comunicação é fundamental na obra de Deus. É necessário que a igreja local comunique as necessidades dos missionários. Isso pode ser feito, por exemplo, da maneira tradicional. O pastor, o dirigente, o líder de missões, ele pode anunciar, ele pode comunicar essas necessidades no culto, no microfone, como também pode ser usado os meios de comunicações que nós temos hoje, que principal na tecnologia que nós temos à nossa disposição, a internet, no grupo de WhatsApp da igreja, nas redes sociais da igreja, fazendo assim conhecida não só dos de dentro, mas que a necessidade que o missionário depende seja conhecido também com os de fora, tá? Então, como mostrar para todos como se desenvolve a agenda do missionário, quais as suas necessidades. Tem locais que pede contribuição, mas a pessoa não sabe para que vai ser utilizado. Tem locais que a pessoa doa, mas ela não vê se materializar a sua ajuda. Isso desestimula muitas pessoas. E quando as pessoas veem para onde está indo o recurso que ela está doando, quando as pessoas veem para que estão pedindo aquilo, isso vai estimular as pessoas a se envolverem cada vez mais na contribuição missionária, tá bom? Quando ela tem conhecimento da agenda missionária, quando ela sabe as necessidades do missionário. E isso pode ser feito através dos próprios missionários. Enquanto em meio à exaustiva e difícil vida no campo, em meio aos estresses e lutas, eles não podem se sentir abandonados, desconectados, esquecidos pela igreja que os enviou. Como, por exemplo, nós vemos, ver necessidades, eles devem se sentir amparados, como Paulo foi pelos filipenses, como eu já citei e vou citar novamente, Filipenses 4, versículo 15, Paulo mostra uma decepção com as igrejas que ele plantou. Ele diz assim, e bem sabei também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão somente a vós. Paulo, ele se sentiu abandonado pelas igrejas, mas os filipenses o abraçou. Que possamos ser como os crentes de Filipos, que possamos ter o coração, a mente, as mãos e os joelhos voltados para missões. Então, essa comunicação que eu citei, ela pode ser feita pelo próprio missionário. É muito interessante quando o missionário comunica à igreja suas necessidades. Usando, mais uma vez, eu vou citar a tecnologia no meio das missões, no campo missionário, ele pode gravar, por exemplo, vídeos, tá? E esse vídeo pode ser colocado no projetor da igreja, pode ser jogado nas redes sociais, pode ser jogado no grupo do WhatsApp, para que as pessoas vejam a verdadeira necessidade. E quando se vê o próprio missionário mostrando a situação ali real, é claro que isso vai envolver mais as pessoas a compartilhar, a doar para suprir as necessidades desse missionário. Então, a comunicação é importante nesse aspecto, tá? A mais importante contribuição da igreja sempre será orando. Paulo entendia que a oração das igrejas era essencial em seu ministério missionário. Então ele sempre convoca as igrejas a orarem por ele. Aos Colossenses, por exemplo, ele pede que orem para que Deus abra as portas da palavra, em Colossenses 4:3. Aos Tessalonicenses, ele pede que a igreja ore para que Deus o proteja dos perigos, tá? Aos Efésios, ele pede para que orem para que Deus o dê ousadia na pregação do Evangelho, Efésios 6, 18 e 19. Em Atos 12, nós vemos como a igreja fazia contínua oração por Pedro enquanto ele estava na prisão. Nós vemos que o próprio Jesus, ele ensina a orar para que o Pai envie mais missionários ao campo.
Então, quando nós falamos de comunicação, primeiro eu citei aqui a comunicação horizontal, a comunicação entre irmãos, a comunicação entre igreja, entre nós mesmos, a comunicação do missionário com a igreja, a comunicação da igreja com os cristãos. Isso é a comunicação horizontal. Mas a oração é a nossa comunicação vertical, é a nossa comunicação com o Pai, é onde nós colocamos na mão do Pai tudo aquilo que nós precisamos. Então, a oração é um dos pilares mais importantes. E quando ela está conjugada ao jejum, isso vai trazer efeitos espirituais. Nós vemos, por exemplo, em Atos 13, versículo 2 e 3, eu vou ler para você, diz assim: e servindo-lhes ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então aqui tem duas coisas interessantes nesse texto. A primeira é que eles já estavam jejuando no versículo 2, e o Espírito Santo fala com eles. Então veja como o jejum é importante. E a segunda questão no versículo 3 é que o jejum ele é citado antes da oração. Eles estavam jejuando e orando. Não que o jejum seja mais importante que a oração, mas mostra aqui a importância do jejum. E o jejum precisa ser ligado com a oração, tá bom? Então é importante orar e jejuar pelos missionários e pela sua família. E é muito importante fazer eles saberem que a igreja está comprometida, orando e jejuando por eles e sua família. Isso com certeza animará, os deixará felizes e os fará se sentir abraçado. E assim eles poderão trabalhar melhor no campo missionário. Que possamos amparar os nossos missionários em tudo, tá bom? A nossa conclusão, ela mostra como nessa lição nós fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos se dobrarão, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão do que é eterno, como Jesus disse em Mateus 6, para nós juntarmos tesouro no céu. E quando nós contribuímos para a missão, nós fazemos isso. Por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa a assumir a responsabilidade com os missionários, que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. E eu espero ter contribuído com mais essa lição, e espero contribuir com você para muitas outras lições. Por isso eu lhe espero aqui novamente no nosso canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações e comentar nesse vídeo, tá bom? Um abraço para você, fique na paz, Deus abençoe sua vida sempre.